Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso Bagascast. Muito feliz com o nosso Danilo Cruvinel, psicólogo, um entendedor do universo. Vamos falar com ele hoje. Quem é Danilo Cruvinel? Primeiro, fale para nós. Alex, então, na verdade, eu sempre me apresento que eu sou um outro você. Na verdade, eu acho que eu estou Danilo Cruvinel. Eu acho que um espírito em evolução, sendo lapidado, com potencial, com virtudes, com qualidades, mas que ainda tropeça bastante, que derrapa bastante e anda muitas das vezes com o freio de mão puxado. Então eu sou um outro você, com virtudes, com qualidades e com arestas para serem lapidadas, buriladas, aperfeiçoadas. Iporaense? Iporaense, pertinho de Barra do Garças. Nasci há 45 anos atrás em Iporá. Morei boa parte da minha vida em Goiânia e tem 13 anos que eu estou em Barra do Garças. Formou em Goiânia? Estudei em Goiânia, formei em Goiânia, fiz psicologia na PUC lá, me formei em 2009. Então eu tenho 15 anos de formado já. E eu conheci Danilo palestrando na escola para nós professores, uma época que estava muito assim em voga. Vamos trabalhar com os professores essa questão emocional e entender o que nós professores precisávamos urgentemente de nos entender enquanto limitados e colocar para fora essa experiência que a gente já tinha e ao mesmo tempo ter entendimento de que temos um psicólogo, esse amigo, né, esse profissional especializado para nos conduzir emocionalmente. Então, me lembro, conheci Danilo assim, e depois nos encontramos em outros lugares e fui vendo o seu desenvolvimento aqui na cidade, né? Você também foi psicólogo do sistema prisional, não é isso? Do sistema de adolescentes. Fui. Eu vim para Barra há 13 anos atrás. A minha primeira experiência, comecei com clínica, e depois, logo em seguida, eu entrei por um cursinho, passei e fui aprovado no concurso para a Secretaria de Saúde do Pontal do Araguaia, então eu fui psicólogo da Secretaria de Saúde lá. Fui aluno seu num cursinho lá no Univar, e em seguida saiu o concurso para Barra, Secretaria de Saúde. Eu fui psicólogo aprovado no concurso, fui psicólogo da Secretaria de Saúde Barra, atuei no CAPS Álcool Drogas, e posteriormente passei no concurso para psicólogo da Secretaria de Justiça do Estado do Mato Grosso. Até 2 anos, permaneci lá por 9 anos. Até 9 anos, por 9 anos eu fiquei trabalhando lá com adolescentes em conflito da lei que cumpriam medidas socioeducativas de privação de liberdade. E de repente, Danilo, esse ser em construção, esse outro você, conhecedor dos limites das suas potencialidades, se vê em uma nova missão. Abre-se um ciclo que tem a ver com uma questão familiar, né? Assim, seu sobrinho. Uhum. E hoje nós conhecemos o Danilo como Danilo do bem. Isso é sugestivo demais, porque você é do bem mesmo. É um menino que exala amor, exala compreensão, né? Dentro das limitações que nós temos, lógico, tem hora que a gente não é tão amoroso assim, né? Mas que a gente entende o quanto que é bacana, às vezes que a gente pode conviver, conversar mesmo que é rapidinho, você sempre a gente sente a energia, né? Aquela preocupação em estar propositivo e ajudar os outros. E aí, nessa nova missão, surge o Danilo do bem. Qual missão foi essa? Então, eu acho que de nada vale um caminho se nele não tem coração. E foi assim que eu cheguei na psicologia. Eu venho de uma família de pais empresários e empreendedores, tanto na área do comércio, de empresas, no ramo de combustível, no ramo do agronegócio. E convivi com eles, mas essa era a pegada, esse era o chamado, então, para empreender. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma história de vida desde a infância pautada por questões emocionais e mentais. Boa parte da minha família paterna, eles possuem transtornos psiquiátricos, questões neuropsiquiátricas. Isso está presente também no meu pai, na mãe dele, nas irmãs da minha avó e boa parte da família dele. Então, convivendo com isso, me veio o desejo de ir para a psicologia, depois de começar direito, passar pela administração. Eu finalmente fui porque eu queria, para o chamado meu, que era a psicologia.
Então, eu falava que de nada vale um caminho se não tem coração. E foi aí que eu passei pelo serviço público, foi uma etapa muito legal. Quando você citou que nós nos conhecemos numa palestra para professores, isso sempre me preocupou, cuidar de quem cuida. Então é muito importante a gente cuidar dos professores, né, que é uma profissão nobre, que, enfim, que aduba as nossas vidas, que nos capacita, que nos, enfim, nos ensina a viver, nos ensina, enfim, nos constrói enquanto profissionais, enquanto pessoas. Então sempre foi um chamado, essa coisa de cuidar de quem cuida e também de familiares. Então eu venho de questões neurológicas e psiquiátricas em família. Meu pai hoje, ele tem um quadro demencial. Eu tenho próximo a mim um irmão também, que passa por desafios assim. E eu sinto em mim também essa energia. Então eu procurei sempre me cuidar. Então foi por isso que eu cheguei na psicologia, por necessidades pessoais, familiares. E há cerca de 7 anos atrás nasceu meu sobrinho. Bem pequenininho eu percebi que ele tinha alguns comportamentos diferenciados e que ele possuía lacunas nos marcos de desenvolvimento dele. Isso culminou com um diagnóstico de autismo, onde eu sinalizei para o meu irmão. Eles, a primeiro, teve negação, ficaram sem conversar comigo, que eu queria destruir a família deles, enfim, pararam de frequentar a minha casa. Mas 6 meses depois, um dia minha cunhada liga chorando e pedindo socorro. Que ela havia visto uns vídeos e que ela achava que sim, o filho dela tinha autismo. Foi para Goiânia, na época a gente não tinha neuropediatra, foi para Goiânia e voltou com um diagnóstico. Só que medicações terapêuticas. Isso há 5 anos atrás, Barra ainda não tinha, existia a Sensory, que é uma clínica muito legal, com terapia ocupacional, mas não tinha na área da psicologia ninguém especialista em autismo e análise aplicada do comportamento. Meu irmão teve que mudar com meu sobrinho para Goiânia. E isso lhe trouxe essa junto com essa história que eu tinha dentro de casa, de saúde mental, e eu sempre gostei do novo. Eu gosto de desafios, eu gosto de sair da caixa, eu gosto de ser disruptivo, eu sou muito sensível, eu sou muito criativo, eu gosto de conhecer pessoas. E eu me sentia preso. O serviço público era bom porque ele me trazia uma estabilidade, mas ao mesmo tempo eu estava num presídio, no socioeducativo, eu me considerava um preso de semi-liberdade, onde eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, um bagaço, dormia, no outro dia, 7 horas da manhã eu voltava. Então eu tinha, a nível de psicólogo, sendo franco, o maior olerite da região, mas eu queria mais. Conviver com aqueles adolescentes foi muito importante para mim. Eu aprendi muito. Eu ouvi muita história. E eu não sei por que cargas d'água, desde a faculdade, é forte o que eu vou falar, mas é verdade. Eu sempre trabalhei com esgoto da sociedade. Na faculdade ainda eu fui trabalhar, meu primeiro concurso público eu ainda estava na faculdade. Eu fui educador social, trabalhava com meninos de rua. A Prefeitura de Goiânia, a Secretaria de Assistência Social, recolhia menores de rua e levava para uma casa. Eu revistava esses meninos, eu encaminhava eles para o banho, eu esquentava comida para esses meninos, eu fazia jogos e conversas com esses meninos e colocava esses meninos para dormir. Eu trabalhava uma noite sim, uma noite não, nessa casa, que recebia esses meninos. Depois eu passei, como eu disse, para a Secretaria de Saúde, mas eu fui logo para o CAPS, álcool e drogas. E meu pai foi alcoolista a vida toda, então eu vivenciei os prejuízos, senti na pele e carrego até hoje feridas e marcas, cicatrizes, do que uma dependência química faz no ser humano. E produz na família. E eu vivenciei isso no CAPS, álcool e droga. E depois, em Goiás ainda, eu não havia citado, mas em Goiás ainda eu passei pelo socioeducativo como concursado antes de vir para a Barra. Cheguei aqui e voltei para o socioeducativo. E já era uma outra realidade, porque esses adolescentes não tinham só mais questões de vulnerabilidade socioeconômica, não tinham só mais de dependência química, mas eles eram quase na totalidade faccionados. Então, isso foi muito importante para mim. E atualmente eu trabalho com crianças com atraso no desenvolvimento infantil e estou fazendo uma nova virada na minha vida. Vida feita de viradas. Você veio poucos minutos aqui, esse menino já contou, dá para fazer um filme, né, dessas diversas experiências vividas. E uma coisa legal, né, Danilo, que eu aprendi convivendo com psicólogos,
tive a oportunidade de ministrar aula no curso de Psicologia do Univar, né, durante quase 5 anos, e convivi muito com pessoas, profissionais como você. E o legal de você interagir com quem tem essa profissão é, de fato, entender que quanto mais nós buscarmos entender a nós mesmos, o que dizia o velho Sócrates lá atrás, né? Sei que nada sei, e por isso tenho que estar em constante desenvolvimento, e vem ainda um outro grande homem da humanidade e diz: conhece-te a ti mesmo. E dessa maneira, com eles, eu instalei isso. Falei, cara, nós somos uma fonte universal de vivências, de experiências, e quanto a gente compartilha, a gente se melhora, a gente se choca às vezes, né? Mas assim, como que o ser humano é esse potencial energético, realizador, composto por experiências negativas, experiências pautadas na própria, vamos dizer assim, negatividade que a cultura e o tempo nos traz. Pra você ter uma ideia, quando eu falava no curso de Psicologia, né, que até pouco tempo atrás, a gente tinha aquele costume, aquele comportamento que a mulher ela era de fato um ser subserviente. E como que essa emancipação ela faz com que a mulher, ela, enquanto ser, esse ser potencial, ela se abra para o mundo e contribua conosco todos para um mundo melhor. Então, lá com os psicólogos, eu entendi que eu precisava o tempo todo estar me revendo, mas nunca negando quem eu sou. O que eu tenho é carga de aprendizado, e eu tenho que aprender a me estabilizar com ela, né? Porque está aí, a experiência está aí, e vocês são responsáveis por nos trazer para um centro, curar, entre aspas, lógico, né, os nossos traumas, fazendo que a gente possa conviver com eles. Não tem como esquecer, né, Danilo? Não tem como bloquear. Mas que a gente saiba que ele ficou no passado e que aquilo pode ser fonte para que eu tenha uma vida presente melhor. Então, quando você inicia esse novo ciclo, e eu conheço esse novo ciclo, nós sentamos juntos e você falou: olha, meu sobrinho foi esse grande catalisador dessa virada na minha vida. Mas a partir daí, eu me lembrei de outras crianças que já tinham essa necessidade de amparo e que eu, de alguma maneira, pude ajudar, mas agora eu preciso me especializar cada vez mais para, inclusive, acabar com o preconceito, que agora, acabar não, mas minorar, diminuir o preconceito que atinge hoje essas famílias, dos próprios familiares, né? Entender que são seres extremamente evoluídos no ponto do que nós chamamos de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento sentimental, mas que precisam muito de nós, da nossa presença. E como que, Danilo, nesse sentido, nós aqui em casa já melhoramos, porque entendemos a condição do outro. E a gente teve que, entender a condição do outro, se melhorar. Porque não é aquela coisa instintiva: o menino está dando birra, o menino tem isso, o menino tem aquilo, que lá no passado, as gerações passadas, tratavam com chinelo, tratavam com a gritaria, tratavam com abandono, tratavam com escondendo, né, em um quarto. Não. E isso nos faz seres humanos melhores. Então, eu aprendi com você já nesses últimos 2 anos essa nova etapa de desenvolvimento do ser humano. É uma oportunidade que a gente está tendo. Sim. E é importante, Alex, quando a gente fala, né, no meu caso atualmente, de transtorno de neurodesenvolvimento, quando a gente fala de autismo, além desse rótulo, muitas vezes a família chega preocupada, querendo um diagnóstico, né, e eu falo: olha, esse diagnóstico não vai mudar nada na tua vida, na vida dessa criança. Então, se a gente percebe alguns atrasos, vamos estimular, né? E outra coisa, mais do que nós ensinarmos essa criança, sim, porque ela tem lacunas, baseado nessas lacunas nós fazemos uma avaliação. Frente a essa avaliação, a gente cria um programa de ensino individualizado, onde tem sim habilidades que nós vamos estimular nessa criança, ok, mas essa criança, ela é um espírito. E a gente precisa olhar para isso. O que essa criança vem nos ensinar? O que nós temos
Que habilidades, que a gente fica muito, as famílias estão muito preocupadas com o programa de ensino, o que elas vão, que nós e elas vão ensinar para essas crianças. E eu falo, vamos agora fazer um plano de ensino para você, pai, para mim, terapeuta. O que habilidade eu, enquanto terapeuta, ou mais do que terapeuta, Alex, como ser humano, que habilidades eu tenho que aprender com essa criança, com essa situação? Que habilidades esse pai precisa? Essa criança, ela traz um convite para essa família. É o que você disse, não só para essa família, mas para essa sociedade. Qual é o convite que essas crianças estão trazendo para nós enquanto sociedade?